dia! Bom dia! Bom dia! Oi, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia para nós aqui nesse dia nublado, chuvoso. Chuvoso? Não, tá saindo um solzinho, né? Para nos dar uma alegria, porque não basta a gente ficar preso dentro de casa nesses dias nublados, dá uma depressão, né? Pelo menos em mim dá. Mas vamos seguir aí com os nossos conteúdos. Mais uma vez, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam felizinhos, que estejam se cuidando, nada de ficar dando rolezinho na rua aí, porque a gente precisa terminar essa quarentena logo, senão eu vou suitar, tá? Galera, sobre as listas de exercício, antes de começar, eu não tô tendo uma aderência por parte geral da sala. Algumas pessoas não estão me enviando as listas e vocês me complicam um pouquinho, porque essas listas elas contam como participação, vai contar como nota. E se vocês não me mandam, não tem como eu avaliar vocês, daí logo a nota de vocês não serão muito boas, tá? Então façam um esforço aí para entregar essas listas. Eu não tô pedindo nada demais, hein? São exercícios facinhos. Estou à disposição caso vocês tenham dúvida, mas eu vou, por favor, pedir para vocês tentarem me encaminhar essas listas, certo? Para a gente conseguir fechar nossos bimestres, senão eu não tenho como avaliá-los, tudo bem? Então, dando sequência à aula, eu não lembro se vocês se lembram, mas a aula passada foi tumultuada, que a minha gata fez eu interromper a aula milhares de vezes, mas a gente falou sobre agentes internos. Recapitulando, a gente está trabalhando sobre geomorfologia, tá? Geomorfologia é a área da geografia que estuda as formas do relevo, tá? Se você olhar ali, se aquele relevo é mais arredondado, se aquele relevo é mais plano, mais abaixado, mais aplanado e por aí vai, tá? Só que para a gente entender os agentes, né, formadores de relevo aí, a gente tem que antes falar de agentes endógenos e os agentes exógenos, tá? Na aula passada, eu expliquei os agentes endógenos, tá? Caso vocês não se lembrem mais, eu perdi minha placa tectônica da outra aula, que eu não sei o que eu fiz, então vou pegar esse troço aqui, tá? Como eu comentei com vocês, para você ter a formação de um relevo, você tem que ter agentes internos, então pense que isso daqui é uma placa tectônica, e essa é a parte de baixo, né, interna da Terra. Então você tem que ter agentes internos trabalhando nessa crosta terrestre, e você tem também agentes externos atuando nessa placa tectônica, tudo bem? Ou nessa crosta terrestre, que é a parte mais superficial da Terra. Isso faz com que eu tenha formações diferentes de relevo, tá? Os agentes endógenos, a gente fala que eles constroem relevo, tá? Porque tá vindo uma força de baixo, então aí ele constrói relevo. E os agentes exógenos, que são os de fora, atuam na modelagem, tá certo? Faz sentido, não faz? Tá? Então, a aula passada a gente falou um pouco sobre agentes endógenos, conversou sobre tectônica de placas, teoria da deriva continental. Esse é um assunto muito queridinho, gente, dos vestibulares, então se vocês puderem estudar aí com mais afinco, seria interessante, tá certo? Então, hoje, qual é o objetivo dessa aula? Dá a impressão que eu tô falando da mesma coisa. Tudo bem? Ai, mas de novo isso, professor, é o movimento de placas. Tá? Mas agora a gente vai falar de movimentação de placas, de vulcanismo, na formação do relevo, tá bom? Eu citei algumas coisas nas aulas passadas, mas a gente vai dar um enfoque mais na formação, na construção do relevo, tá? Como que esses agentes constroem relevo, certo? E também a gente vai falar dos agentes exógenos para a gente poder fechar essa parte. Tudo bem? Falei pra caramba. Vamos iniciar então. Agentes endógenos na construção do relevo, tá? Então, a gente está falando de agentes de ações, certo? Que estão vindo do interior da Terra e que vai refletir aqui na superfície para formar um relevo, tá? O primeiro que vocês têm que saber, gente, a gente já falou na aula passada, é o encontro de placas tectônicas. A gente conversou aqui na outra aula, né? Que sempre a placa mais densa tende a mergulhar de volta para o magma e a menos densa, ela sofre o dobramento, tá bom? Não é à toa que vocês vão ver lá depois nas aulas de relevo que são chamados de dobramentos modernos, ok? Então, a gente chama esse processo aqui, ó, de dobramento da placa de orogênese. Oro significa montanha, gênese significa criação, tá? Então, em relação à formação de relevo, você tem que saber
que encontro de placas tectônicas você tem formação do tipo de relevo montanhas, belezinha? Isso a gente já tinha falado, né? Movimento divergente, agora a gente está falando de placas se afastando. A gente também comentou que quando existe aqui as placas se separando, existe ali as falhas, né, que ficam abertas e tem extravasamento de magma, tá? Esse extravasamento do magma, quando ele chega na superfície, ele se solidifica, tá? O que tem a ver com relevo isso, professora? Sempre movimento divergente de placas, você tem formação de cadeias oceânicas, ou as meso-oceânicas, ou dorsais meso-oceânicas, tá? O nome mais utilizado geralmente são as dorsais. Se vocês olharem aqui nas duas imagens, ó, o nome dorsal vem como se fosse a dorsal da nossa espinha mesmo, tá? Se for ver, parece um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, na formação de relevo, é como se a gente tivesse cadeias de montanhas no fundo do mar, certo? Esse mapa aqui, ó, se a gente for falar sobre a altimetria, né? Então, a gente vê aqui as partes mais escuras. Vocês já viram isso em cartografia? Não, eu que dei cartografia para vocês, né? Não lembro se a gente falou sobre isso ou não, tá? Mas a questão temática, né, das cores dos mapas, sempre as cores mais escuras são a informação de maior valor, tá? Então, se a gente está falando de altitude aqui, então, onde tem cores mais escuras são as partes mais elevadas da superfície terrestre. E quando a gente olha aqui no oceano, vocês percebem aqui, ó, que aqui a parte mais clarinha são as áreas menos fundas do oceano, tá? Por quê? Porque é onde a gente encontra as dorsais meso-oceânicas, tudo bem? Então, esse extravasamento de lava, ele pode ser tão constante que ele pode chegar até a superfície, tá? Com a formação de ilhas, tá? Então, quando a gente olha aqui uma ilha, nada mais é do que magma que foi solidificado, tudo bem? É a placa tectônica aqui que se solidificou e se transformou numa ilha, tá? A Islândia é um exemplo disso. Inclusive, eu comentei com vocês que a Islândia usa muito disso a favor, né? Por conta dela estar aqui na separação de duas placas tectônicas, então a energia geotérmica é muito utilizada nesse país por conta disso, tá? Eles usaram aí dessa questão, desse fenômeno natural em favor da economia deles, né? Então a Islândia aí é um país rico, então eles podem fazer isso, certo? Gente, esse movimento a gente não falou na outra aula, tá? As placas, elas podem ter movimentos verticais e movimentos... Falou errado, hein? Louca. As placas podem ter movimentos horizontais e movimentos verticais, tudo bem? O nome para movimentos de subida e descida de placas são chamados de epirogênese, tudo bem? E também elas vão formar alguns tipos de dobramento, tá? A única diferença de epirogênese para orogênese, precisa saber esses nomes, professora? Precisa, anota. Tá? A diferença é que quando a gente fala de orogênese, a gente fala de duas placas atuando, né? Ou essas placas estão se separando. Tá difícil hoje. As placas estão se chocando, ou elas estão se separando, ou elas estão, né, esbarrando uma na outra, tá? A diferença é que a epirogênese é na interplaca, ou seja, o movimento aqui, né, a atuação do magma embaixo dessa placa vai fazer com que ela tenha certos movimentos, certas características, tá? Então, o que acontece? A gente fala que as rochas, elas têm plasticidade, né? É igual você... É que não vai funcionar com a minha régua, porque a minha régua, ela é régua flexível, tá? Mas se vocês, por exemplo, pegarem qualquer régua normal na casa de vocês, o que acontece? Vocês conseguem fazer isso aqui, não conseguem? Vocês vão apertando, apertando, apertando até que... quebra, né? Só que a minha não quebra porque a minha é desse jeito aqui. Exatamente, eu compro desse jeito porque eu quebro, tá? Então, isso é a plasticidade, o quanto que uma rocha, por exemplo, consegue se moldar, tá? Então, o que acontece? No movimento de epirogênese, uma das coisas que pode acontecer é que essas rochas, elas tenham esses dobramentos aqui que a gente fala, tá? Então, essa parte aqui de subida da dobra, a gente chama de anticlinal, e essa parte aqui chama sinclinal, tá? Então, se vocês conseguem ver isso aqui, muitas vezes na natureza, que por conta do movimento tanto de vertical quanto o horizontal, faz com que essas rochas sofram dobramentos, tá? E o que acontece? Daí é o que eu comentei com a rocha, é o que eu comentei da régua. Se vocês continuar esse momento de pressão, né, tem que pensar que essas rochas, elas estão sofrendo pressão de todos os lados, tá? E se você continuar com esse movimento de pressão, o que acontece com a régua?
uma hora ela quebra. Na rocha também, quando você atinge aí o limite dela, né, ocorrem as falhas, tudo bem? Então, elas podem ir se dobrando até o momento que elas quebram, originando as falhas, tá? Quando ocorre isso, a gente vai chamar de rebaixamento ou sorgimento do relevo, tá? Então, quando há um abaixamento, um rebaixamento de bloco rochoso, a gente chama de graben. E quando há um sorgimento, a gente chama de horst, tá? Um exemplo, por exemplo, no Brasil, a gente sofre com o movimento de epirogênese. Na onde? No Pantanal. O Pantanal não é uma planície, né, que a gente fala, pantaneira. Então, por conta dela ser uma área muito baixa, foi por conta do graben, desse rebaixamento aí do relevo, tá? Tanto que a gente fala que o Pantanal é o relevo do mundo, né? Porque é o ralo do mundo, porque todas as águas, né, das bacias hidrográficas do seu entorno encaminham em direção ao Pantanal, tá? Porque ela realmente é uma área mais baixa, é uma área de graben, tudo bem? E uma área de horst, por exemplo, é o Oriente Médio, tá? Que houve aí um sorgimento do relevo, tá? Eu não sei se vocês já viram isso com o Hayashi ou não, que são as estruturas geológicas, né? Dobramentos modernos, bacias sedimentares e maciços cristalinos, tá? Ou cristalino, escudo cristalinos, desculpa, eu falei errado, tá? Vocês vão ver aqui nessa aula, para você ter formação aí de petróleo, né? Para você ter a formação de combustíveis fósseis, são em bacias sedimentares e em áreas oceânicas. Tá? E daí no petróleo, que você, por exemplo, o Oriente Médio, né, não é conhecido pela retirada de petróleo, tá? Então, essa área ela foi sorguida, então por isso que é tão fácil você conseguir extrair petróleo no Oriente Médio, porque é fácil você achar petróleo no Oriente Médio, tá? Então, na hiperogênese, as rochas podem se dobrar, certo? Ou elas podem quebrar, que são as falhas. E o vulcanismo, gente, é extravasamento de lava, tá? Existem dois tipos. Aqui eu trouxe para vocês o Krakatoa, que a gente discutiu na aula passada, que é um vulcão explosivo, tá? E o vulcão não explosivo, que é o caso do Kilauea, no Havaí, tá? Então, eles também são aí formadores de relevo, tá? Nem todo vulcão, ele tem esse cone vulcânico aqui. Às vezes, ele só pode ter extravasamento de lava, tá certo? Essa lava ela vai se solidificar e vai formar um relevo na região, tá? Até então a gente falou aí de agentes endógenos, ou seja, agentes que constroem relevo. Agora a gente vai começar a falar dos agentes exógenos, aqueles que vão modelar o nosso relevo, tá? Que vai fazer com que nosso relevo tenha uma característica mais pontiaguda, por exemplo, ou que ele tenha uma característica mais arredondada, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber sempre quando a gente vai falar de agentes exógenos, e é muito falado errado, é intemperismo e erosão. São os dois fatores aí, os dois agentes mais importantes dos agentes exógenos, tá? E as pessoas usam como sinônimos e não são, tá? Anotem aí no caderno de vocês, gente, que intemperismo é sinônimo de desgaste. É a rocha se desgastando, seja lá qual for o que está fazendo ela se desgastar, tá? Por exemplo, pode ser vento, pode ser chuva, pode ser um animal pisando na rocha e quebrando ela em vários pedacinhos, tá? Intemperismo é sinônimo de desgaste, tá? E para acontecer esse desgaste da rocha pode ser de várias formas diferentes, tá? Então, quando pensa em intemperismo, pensa lá numa rocha grandona, por exemplo, e essa rocha vai sofrendo ali com chuva, por exemplo. Vai chovendo, chovendo, chovendo nessa rocha e vai desgastando. E essa rocha vai soltando sedimentos, tá? E vão tendo tamanhos menores. E esse sedimento, que ele é gerado pelo intemperismo, ele sofre um transporte, né? Aquele sedimento ele não fica parado ali, ele se transporta. O processo de transporte de sedimentos é chamado de erosão, tá bom? Então, de novo, coloquem aí que intemperismo é o desgaste da rocha. Algum fator está fazendo com que aquela rocha se desgaste, tá? Lembra que aquela rocha está na natureza, então ela está sofrendo vários fatores. Calor por conta do sol, então aumenta e diminui a temperatura. Ela sofre com a chuva, ela sofre com o vento, ela sofre com os seres humanos que atuam nessa rocha. Então, todos os fatores aí que atuam para desgastar essa rocha, para que ela se quebre em tamanhos menores, por exemplo,
é chamado de intemperismo, tá? Agora, a locomoção, né, o transporte desse sedimento, né, de uma área para outra, é chamado de erosão, tá? Intemperismo, desgaste, erosão, transporte, beleza? Então, a gente vai começar a falar agora os tipos de intemperismo que existem, ou seja, as formas diferentes que você tem de fraturar uma rocha, tá? Então, o primeiro que a gente tem aqui é o intemperismo físico, ou intemperismo mecânico, que a gente fala, tá? O intemperismo físico, gente, geralmente acontece em áreas mais secas, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, termoclastia, né, o processo de dilatação e contração que leva à quebra das rochas, e acontece geralmente em regiões quentes e secas, tá? Quando a gente pensa em temperismo físico, eu sempre gosto de falar dos desertos, tá? Quando a gente pensa em deserto, chuchuzinhos, qual é a primeira imagem que vem na nossa cabeça? Aquela grande quantidade de areia, né? Uma grande quantidade de sedimentos, né? É à toa que tem aquela grande quantidade de sedimentos? Não, aquilo ali foram rochas que foram sendo fraturadas até elas chegarem naquela composição de sedimentos, tá bom? Então, por isso que no deserto você tem uma grande quantidade de areia, tá? Então, o que acontece? Qual que é o processo? No deserto, a gente tem alta amplitude térmica. A gente discutiu isso já nas aulas lá de clima, né? O que é a elevada amplitude térmica? É quando varia muito a temperatura durante o dia, certo? Então, no deserto, como não tem água, como tem ausência de água, né? A variação de temperatura é muito grande, tá? Então, a gente chega lá a 50 graus Celsius de manhã e 0 graus à noite. Isso faz com que a rocha, né, dilate e contrai. Dilata e contrai. E esse movimento de dilatar e contrair vai fazendo com que a rocha, uma hora, se expanda e quebre, tá? Para vocês entenderem melhor o exemplo, o choque térmico, tá? Quando vocês aí, bobão, vai lá e esquenta leite com Nescau, bem carçuda, no micro-ondas e depois vai lavar o copo na água gelada, né? Então, o choque térmico faz com que aquele material se expanda, tá? Então, por conta disso, você tem a quebra da rocha. Um exemplo para vocês conseguirem entender, tá? Outro intemperismo físico que tem exemplo aqui é a ação do gelo, né? Então, por exemplo, essa rocha aqui, ela já tem uma fratura, certo? A água entra nessa rocha, congela e no momento que é o descongelamento, né, fratura essa rocha junto, tá? Então, ó, perceba aqui, ó, o intemperismo acontecendo, era uma rocha grande e se transformou em fragmentos menores, desgaste da rocha, quebra da rocha. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, esse é o intemperismo físico ou intemperismo mecânico, tá? Vocês vão perceber, gente, que isso tem relação com o relevo, que geralmente áreas que sofrem intemperismo físico, eles têm relevos abruptos, planos ou pontiagudos, igual vocês estão vendo aqui as chapadas que tem na região centro-oeste do nosso país. É uma região que tem elevada amplitude térmica, né? Lembra que eu comentei que no centro-oeste a gente não sofre com maritimidade, a gente sofre com continentalidade. Então, pela ausência de água, muda-se muito a temperatura durante um dia, durante o ano, certo? Então, gravem aí que áreas que sofrem temperismo físico, a ideia é de ter relevos aqui mais planos e abruptos, tá? Intemperismo químico, gente, é quando sofre com a ação da água. A gente fala que a água é o solvente internacional aí, né? Não sei como o solvente que existe, né? E a gente fala que a água, para ela ser mais ácida, é como se ela apodrecesse a rocha, tá? Então, sofre ali um processo químico que a gente chama de dissolução. E geralmente esses minerais, quando estão em contato com a água, é como se realmente apodrecesse aquela rocha, tá? Então, aqui, ó, a gente sempre acaba dando o exemplo da rocha do calcário, né? Que são das cavernas, né? Que a gente conhece. Porque a dissolução acontece e é como se formasse buracos mesmo naquela rocha, né? Como se corroesse, a água corroesse aquela rocha, tá? Então, no intemperismo químico, você vai ter aí principalmente a ação da água, que vai fazer com que essa rocha ela se desfaça, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do intemperismo químico, tá? Uma característica que é importante a gente ressaltar é que áreas que sofrem com intemperismo químico, com a ação da água, a tendência é ter relevos mais ondulados, tá?
Vocês não sei se já estão vendo isso com o Hayashi, de novo, mas quando vocês estão vendo domínios morfoclimáticos, por exemplo, vocês vão ver que a região de Mares de Morro é a região próxima ali do litoral, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, tá? E é uma região que acontece o quê? Se chove muito, principalmente no verão, tá? Então, por conta, né, de ter muito contato com a água, esse relevo aqui ele vai ficar mais ondulado. Pessoal, percebe como os agentes exógenos atuam? Lembra que eu comentei com vocês que eles modelam? Então, os agentes, o intemperismo químico, ele deixa essa coisa mais ondulada do relevo. O intemperismo físico, ele deixa mais plano e abrupto. É isso que é modelar o relevo, tá? Enquanto que os agentes internos, eles constroem esse relevo, tá? Então, é importante vocês anotarem isso também. E o último é o intemperismo biológico, que é o menos cobrado, geralmente, no vestibular, tá? Que é a ação, pode ser ação de animais, como pode ser a ação também de plantas, fazendo com que você tenha a quebra dessa rocha, né? Então, aqui eu dei o exemplo, por exemplo, de uma semente que possa ter caído aqui dentro dessa rocha, na fratura, e faz com que ela quebre, tá? O homem entra aí como intemperismo biológico, gente? Sim e não, porque o homem é um ser biológico, né? Ele entra aí como um ser vivo, né? Só que a gente gosta de falar que então que é um intemperismo antrópico, tá? Então não, a gente cria um propriamente dito para o homem e deixa o biológico aí para animais, por exemplo, animal pisoteando aquele solo lá, fazendo com que a rocha vire vários sedimentos menores. Isso é intemperismo biológico. As árvores aqui, ó, fazendo com que a rocha se quebre por conta da raiz. Intemperismo biológico, tá? Então, o homem, por exemplo, fazer terraplanagem, deixando ali aquele solo, aquele relevo mais plano, intemperismo antrópico. Construção de rodovias, que você tem que alterar o relevo para deixar ele mais plano, por exemplo, intemperismo antrópico, tá? Eu gosto de separar. Tudo bem, gente? Então, a gente falou aqui de tipos de fatores, né? Que desgastam uma rocha. Pode ser físico, pode ser químico e pode ser biológico, tá? Falamos de desgaste de rocha, agora a gente vai falar do transporte desse sedimento. Então, agora a gente fala de erosão, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, os principais agentes de erosão que existe, tá? O fator que faz com que eles transporte esse sedimento, o processo e as formas que a gente consegue ver na natureza, tá? Então, a chuva, gente, é chamado de agente pluvial, tá certo? Ou erosão pluvial. Se existe muita chuva intensa num lugar, você vai ter o processo de deslizamento desse solo, tá? Formando as vossorocas. A gente vai falar melhor cada um deles, tá? Fiquem tranquilos. Quando a gente fala de rio, a gente está falando de um agente erosivo fluvial. Então, aqui é pluvial. Lembra de pluviosidade, tá? Para não confundir. Rio vai ser fluvial. Então, o fator é declividade, né? Então, se você tem aqui uma área de declive, o rio consegue arrancar esses sedimentos, né? E transportar eles para as áreas mais baixas. O processo é erosão, certo? E a gente consegue ver na formas de cânions, tá? Vento é o agente erosivo eólico, o fator é determinado pelo ambiente, o processo é deflação, que a gente já vai falar melhor deles, e também ele tem formação de dunas, tá? Na erosão eólica, você vai ter formas tanto de formação de relevo como destruição de relevo, tá? Que a gente fala que é acumulação e destruição, tudo bem? Desculpa, geleiras. Então, por conta do volume aí, a gente tem o processo de compreensão e formação de fiordes. E o último aqui, as marés, tá certo? Que eu vou explicar tudo devagarzinho agora para vocês, tá? Erosão pluvial ou chuvas. O que acontece, gente? As vossorocas é muito comum, não sei se vocês já ouviram falar, né, ou não, é um processo, então, erosivo, resultante da erosão pluvial, e elas acontecem em áreas que tem geralmente retirada de vegetação nativa para colocar pastagem, por exemplo. Ela é muito comum. Quem for fazer, né, geografia ou essa área associada à agronomia, por exemplo, que vai fazer muito trabalho de campo, vocês vão perceber que é muito comum em áreas de pastagem, quando você está, né, fazendo o seu trabalho de campo, você vê uns buracões
no meio do gado, né? Ou no meio ali da pastagem, do nada, né? O que que acontece? Então, pelo fato quando a gente olha aqui essa imagem, ó, tem um relevo ondulado, ou seja, é uma área que sofre intemperismo químico, ou seja, chove bastante nessa região aqui, tá? E é uma área também, ó, de declividade, certo? Então, o que que acontece, gente? Começa a chover nessa região aqui e toda a vegetação que protegia agora esse relevo não existe mais. Então, a gente sempre fala do efeito splash, tá? Quando ocorre a chuva, a vegetação nativa ela amortece a queda da água no solo, tá? Então, é como se a chuva caísse, bate na vegetação nativa, escorre pela vegetação e chega no solo e consegue infiltrar no solo, tá? Quando você tira essa vegetação, a água da chuva cai, o impacto é direto no solo, tá certo? Isso faz com que machuque o solo, certo? Porque agora aquele impacto, aquele amortecimento não tem mais, certo? E isso vai fazendo com que abra esses buracões aqui no solo, tá? Então, a erosão pluvial, quando a gente vê em áreas de pastagem, tá? Então, não é buracão que chama, né? Chama-se vossorocas. Isso porque, então, foi tirada a vegetação nativa daqui, tá certo? E o impacto, o amortecimento aqui foi tirado também. Então, o impacto vai ser muito maior, certo? A gente vê muito também erosão pluvial em áreas urbanas, tá? Deslizamento de terra. Aonde que é comum? A gente sempre sabe, né? É comum e é triste isso, né? Em janeiro, todo mês de janeiro a gente tem problemas de deslizamento de terra e mortes, principalmente aonde? São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, tá? O que que acontece? Essa população aqui é mais do que uma questão urbana ambiental, é uma questão, né, de especulação imobiliária, certo? Porque essa população que vai morar aqui em áreas consideradas de risco, né? Porque existem áreas que não pode ter urbanização, principalmente áreas aqui de declive, tá? Então você tinha aqui uma área que era de declive, tudo bem? Você tirou a vegetação nativa, ou seja, aquela vegetação nativa, além dela amortecer, né, a chuva, ela tem a função também de dar sustentação para aquele solo. Quando você tem aqui uma vegetação nativa, as raízes dela conseguem deixar aquele solo mais seguro, né? Você tira essa vegetação, aquele solo ele fica solto, não tem mais a raiz que dá a sustentação para aquele solo, né? Então são dois fatores. Você tira a vegetação nativa, o amortecimento acaba também, então a chuva, o impacto vai ser direto, tá? E você também tira a sustentação daquele solo, aquele solo fica muito mais frágil. Tira a vegetação e põe um monte de gente para morar lá, né? Na verdade, essas casas aqui provavelmente deve ser tudo ilegal, tá? Ou seja, as pessoas não têm dinheiro para morar nos centros urbanos, acabam indo para a periferia, que são áreas mais baratas, né? Só que acontece que todo início de ano essas pessoas aqui são impactadas pela grande quantidade de chuva, tá? E o deslizamento de terra, eles acabam perdendo a casinha deles, eles acabam perdendo aí vidas muitas vezes, tá? Ah, mas você é um burro, né? Sabe que vai desmoronar e vai morar lá de novo? Não é questão de burrice, né? É uma questão de oportunidades, né? É questão de você só ter aquele lugar para morar, né? Então não é burrice, na verdade é o que essa população consegue pagar, tá bom? Então, erosão pluvial, tanto aqui em áreas de pastagem como áreas também urbanas, tá? Erosão fluvial, gente, é o que a gente comentou aqui dos cânions, né? Que é essa paisagem bonita, certo? Provavelmente essa região aqui, ó, ela era todinha de rocha, tá? Mas por conta do rio passar por aqui, né? Foi passando um fio d'água, foi fazendo com que houvesse a desintegração dessa rocha, certo? E esses sedimentos começaram a ser transportados pelo rio, tá? Então, provavelmente tudo isso daqui era uma rocha que foi desgastada pela água, então intemperismo químico aqui, e fez com que essa água passasse por aqui, certo? Então isso é a erosão fluvial, tá? E aqui, ó, quando a gente olha essa imagem, a gente sabe, né, que quanto maior a declividade, maior a velocidade que esse rio vai ter. Então ele vai conseguir retirar bastante sedimentos, né, e transportar eles geralmente aqui para as áreas mais baixas do relevo, tá? Então isso aqui é erosão fluvial, tá? Erosão eólica, gente, é aquela que acontece dos ventos, tá? Ou seja, uma região que venta muito, ela consegue ir retirando parte, né,
dessa rocha, tá? E vai virando fragmentos pequenininhos de rocha, tudo bem? E o que acontece? Essa rocha, quando esses fragmentos pequenininhos, né, com a força do vento, eles conseguem ir modelando essa rocha aqui. Ele vai arrancando pedacinhos dessa rocha, porque são fragmentos pequenininhos que em choque com a rocha vai fazendo com que tenha o desgaste dela ali, tá? E aí vocês vão perceber que sempre uma região que tem erosão eólica, as rochas elas são exóticas, né? Que a gente fala. Aqui, essa daqui é uma foto do Parque de Vila Velha, acontece lá no Paraná, tá? Então, essa rocha aqui, ela é muito conhecida como chama taça, tá? Lá tem vários tipos de rochas diferentes, tem a bota, tem vários tipos lá de rochas, tá? E por que geralmente elas têm essa característica de sempre ser mais afunilada na base da rocha e depois se manter mais aqui comum em cima, né, nas partes superiores da rocha? Porque o vento, gente, ele não vai conseguir carregar um tipo de rocha muito pesado, né? Para o vento conseguir fazer com que esse sedimento se locomova, tem que ser fragmentos pequenos. E a outra coisa é que o vento, ele sempre vai carregar esses fragmentos em áreas mais baixas, ele não vai conseguir fazer o sedimento ir para elevadas altitudes, tá? Então, esse vento, ele vai atuar sempre nas áreas mais baixas da rocha. E esse vento vai ter com ele partículas ou sedimentos pequenininhos aí de rocha que vai atuando aqui, que vai machucando essa rocha na base, fazendo com que ela tenha esse aspecto aí estranho, né? Mas eu acho bonito, mas vocês vão achar estranho, tá? Erosão glacial, tá? Erosão glacial, o que acontece, pessoal? Lembra que eu comentei lá no intemperismo físico, né? Ele é muito comum, esse tipo de erosão, nos países nórdicos da Europa, tá? Noruega, enfim, Islândia, tá? E o que acontece? Tá vendo aqui, ó, o relevo da Noruega? E ele tem essas reentrâncias aqui, ó, como se fossem uns dedinhos, o relevo dele, né? Isso é chamado de fiordes. Por quê? Essa região aqui, por exemplo, ela era todinha cheia de gelo, tudo bem? Ela pega aqui as falhas da rocha, né, ou do relevo, e congela. E no momento que ocorre o derretimento desse gelo, ele quebra a rocha, tá certo? Intemperismo químico, certo? No momento que o gelo quebra essa rocha, pedaços da rocha são levados juntos com o degelo, tá certo? Então, por isso que é erosão glacial. Esse tipo de relevo, os fiordes, ele só é possível a gente encontrar em países escandinavos, tá? Que são ali do norte da Europa. Por isso que eles têm essa característica aqui, ó, de ser bem recortadinho, tá vendo? Chega até a ser meio estranho, né? Ou seja, então aqui, ó, tinha gelo, esse gelo descongelou, no momento de descongelar, quebrou a rocha. E essa rocha foi levada junto aí com o degelo, tá? E fazendo que você tenha aqui esse tipo de formação. Certo? Olha lá, ó, de novo, tá vendo? Ó, esse aqui dá para vocês verem certinho, tá? E aqui, um exemplo de fiordes, né? Mas eu acho que aqui a gente consegue enxergar melhor no mapa, tudo bem? E o último, gente, é a erosão marinha, tá? A erosão marinha, ela pode ser tanto de abrasão quanto de decomposição, tá? O que acontece? Vocês têm que tomar cuidado para não confundir falésias com chapadas. São coisas diferentes e eu vejo que as pessoas confundem bastante, tá? Mas quando a gente fala de tipos de relevo, a gente discute melhor essa questão. As falésias, gente, ou a erosão marinha, acontece em áreas de litoral alto, tá certo? Tá vendo que não tem praia aqui, né? Que é um litoral, tem um mar e tem aqui um paredão, tá certo? Então, o que acontece? A água do mar, ela chega e ela vai batendo nesse paredão. Ela vai batendo nesse paredão, tá bom? Então, essa rocha, sempre que você fica ali batendo, ela vai sofrendo o desgaste, tá? No momento que sofre o desgaste, que tem a ruptura aí, né, Caramba, desculpa. Você tem a ruptura dos sedimentos, esses sedimentos são carregados de volta pelo mar, tá? Então, ó, para vocês entenderem aqui, você tem o paredão e a água do mar. O água do mar vai batendo nesse paredão e geralmente ele bate aqui na base, né, desse relevo. E vai fazendo com que ele fique com essa característica aqui mais diferente, tá certo? Então, as falésias a gente encontra geralmente em áreas de litoral alto, tudo bem? E a água da chuva na água do mar vai fazendo com que ela tenha essas características. Arrancou aqui os sedimentos dessa rocha, esse sedimento vai ser carregado para algum lugar.
aí a erosão marinha de deposição, tá? Tirou o sedimento lá dos paredões, tudo bem? Esse sedimento ele é carregado para algum lugar, tá certo? Então aí é onde a gente tem aqui a deposição, que são as nossas praias, que a água do mar aqui traz pra gente esse sedimento. Então aqui erosão marinha de abrasão, é quando você está arrancando os sedimentos do paredão, e erosão marinha de acumulação, que daí os sedimentos vão se acumulando, que são as nossas praias. Tudo bem? Eu não sei quanto tempo deu meu vídeo, porque dessa vez eu esqueci de gravar, de colocar um cronômetro, tá? Gente, eu coloquei uns exercícios aqui para vocês tentarem fazer. Quer que eu faça algum com vocês? Aí tem o gabarito no final. Tá? Mas eu acho que eu vou deixar aqui para vocês tentarem fazer sozinhos. E é bom vocês treinarem, tá? A próxima aula a gente vai falar de tipos de relevo e daí a gente também consegue resolver os exercícios da apostila, tá? Vai de novo ter mais uma lista. Eu vou pedir para vocês aí estudarem, tá? Assistirem às aulas e, por favor, tentarem entregar as listas de exercício. Eu nunca pedi nada, por favorzinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, reforço que eu estou à disposição no celular. E é isso, meus amores. Se cuidem, tá bom? Estou morrendo de saudade. Se cuidem mesmo. Olha lá. Juízo, hein? Um beijo.